Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Vem morar em Sorocaba. Assim, cara, se desculpa, se eu tava desconfiado, agora eu tô desconfiado vezes 10. Vou falar sobre o que aconteceu hoje com a operação da Polícia Federal, que foi deflagrada contra o prefeito de Sorocaba e tiktoker Rodrigo Manga. Várias vezes eu falei, galera, espero que no caso desse Rodrigo Manga eu não precise falar pra vocês minha opinião, né? Espero que depois de tantos delegados da Cunha, tantos Gabriéis Monteiros, tantos Pablos Marçais, eu não preciso explicar o óbvio, vocês já vão fazendo por dedução tudo. Então eu imaginava que as pessoas iam se tocar, que esse cara. Rodrigo Manga, ele precisa ser entendido como um dos maiores inovadores em linguagem política no Brasil, porque ele é um prefeito celebridade, né? Ele é um prefeito tiktoker. São vídeos curtos, vídeos de humor, então boa parte do trabalho político dele consiste em produzir vídeos do humor. É igual o Eduardo, o filho do Eduardo Campos, João Campos, que fica produzindo vídeos do humor e de dancinhas lá em Recife. A lógica de ser um político espetaculoso, um político que faz barulho, porém não do legislativo, porque em geral os políticos barulhentos e espetaculosos eram vereadores e deputados, se alterar para um membro do executivo foi uma mudança um pouco mais recente. Naturalmente o primeiro a estourar foi o prefeito de Recife, o João Campos, e você teve o Manga em Sorocaba, né? Todos muito bem reeleitos, porque tem também um probleminha, né? Que as pessoas se apaixonam pelo método e esquecem que o cara é prefeito, né? E eles inauguraram uma linguagem política nova que a gente tá chamando de patrimonialismo de TikTok, que é basicamente ser um político com opiniões baseadas em opinião pública, né? Então a opinião pública fala um negócio, você ecoa, você faz piadas mostrando que você é um homem do povo, você é um cara natural. Isso ganhou as pessoas, porque as pessoas, acho que o gancho do humor não é nem a piada em si, mas é o fato do prefeito estar se colocando numa posição meio engraçada e ridícula. A novidade é, você tem uma quebra de expectativa em que o prefeito parece uma pessoa meio regimental, meio, né, com uma gravitas, e aí ele quebra isso e ele se torna mais bobo que você. E ele faz isso enquanto continua sendo prefeito, né? E você esquece que no fundo a atividade de ser prefeito, ela não é afetada pelo marketing, né, tá? Será que o meio, né, a forma como ele traduz essa mensagem, ela qualifica o conteúdo que ele produz no sentido de boa gestão? Ou se na prática a gestão é mais uma gestão do centrão e ele é apenas um cara que vende bem? O que acontece é que todos esses prefeitos tiktokers, todos os patrimonialistas de TikTok, eles têm em comum o fato de terem obtido resultados muito expressivos na eleição agora de 2024 e inauguraram uma moda que está sendo copiada por muitos prefeitos ao redor do Brasil, que algumas coisas são até interessantes, mas no fundo é uma competição desenfreada por atenção em redes sociais. Então a nova onda, de fato, não são parlamentares espetaculosos, mas a nova onda são membros do executivo espetaculosos. Mas isso em nenhum momento algum significa que a gestão é boa e que tampouco grandes problemas sociais ou econômicos, administrativos estão sendo enfrentados. Na verdade, o que você tem é uma nova roupa pro velho patrimonialismo brasileiro. Vocês precisam entender o Rodrigo Manga, ele era um vendedor de carro lá na cidade de Sorocaba, inicia a carreira política dele se ligando à turma do Valdomiro Santiago, que não é flor que se cheire. O Manga é o candidato Valdomiro Santiago exatamente no momento que o Valdomiro tá vendendo o feijão que cura a Covid, que foi no ano de 2020, né? Foi um vereador barulhento, ficava fazendo os barulhos nas redes sociais, e aí o missionário Rodrigo Manga se transforma no prefeito Rodrigo Manga, ele abandona o cunha missionário, abandona o estilo chapelão. Ao longo do mandato, ele desenvolve essa persona dele. Ele teve uma série de problemas na área de saúde, tá? E assim, são problemas específicos ligados na área de saúde e na área de habitação. A habitação, ele tentou fazer algum tipo de projeto com habitação que deu errado, e por isso que ele criou essa brincadeira de tipo, Sorocaba é um lugar de outro mundo, se mude pra Sorocaba, se mude pra Sorocaba. Na prática, houve um projeto habitacional merda que eles tocaram ali e aquilo deu ruim. Só que tem coisas estranhas que não estão explicadas, tá? E aí depois pegaram algumas empresas ligadas àquele grupo 1533 na cidade de Sorocaba, que foram contratados durante o mandato dele, tá? Um dos contratos só de uma empresa chamada Wagner Dias Borges, que é um contrato de 2022, ou seja, já na gestão do Manga, de 6,2 milhões. E as pessoas até hoje, né, o que fez, o que é essa operação? Tanto essa empresa quanto a Safe Java Comercial e Serviços, elas são alvos de investigação por ligação com o PCC. Eu espero que as pessoas tenham maturidade de entender o que está acontecendo, né? Porque tem gente achando que o cara é um gênio, que é incrível. Não, ó, PF cumpre mandados na prefeitura de Sorocaba e na casa do prefeito Rodrigo Manga em operação contra desvios na saúde. Eu não vou aqui vaticinar, eu sempre aguardo o fim de qualquer investigação. A Polícia Federal, porque aqui vocês não vão ver injustiça, a Polícia Federal vem atuando como um aparato político ligado a setores do STF e do governo Lula, senhor Rafael Almeida Riso. O que você tem a me dizer? O Riso estava... Sim, eu respondo que Rafael Riso talvez dissesse. Sim, a Polícia Federal ela vem se comportando de uma maneira diferente.
de 1 ano e meio pra cá. O que me parece, por mais que possa estar havendo, vamos dizer, um empurrãozinho aqui e ali pra alguma coisa, que onde a fumaça, nestes casos específicos, há fogo. E aí eu recomendo pra vocês, tá? Frieza, calma, né? Um pouquinho de canja de galinha, pé no chão, tá? Porque muita gente se apaixona fácil. E nos últimos anos, a tônica da política brasileira, especialmente da política brasileira no campo antipetista, é se apaixonar. As pessoas querem ver um político de direita que elas se identificam e se apaixonam. E o Rodrigo Manga, que começou como um cara meramente patrimonialista, se tornou, conforme o tempo foi passando, vocês devem ter reparado, ele se tornou bolsonarista. Fala já como um bolsonarista, tá? Ele naturalmente tá falando que ele é candidato a presidente. Mentira, ele não é candidato a presidente porcaria nenhuma. E aí ele tomou essa operação aí, tá, que pode dizer muita coisa, assim como pode não dizer nada. Como eu já ouvi falar dessas coisas, eu tendo a achar que não é tão absurdo, mas quem sou eu pra julgar? Eu já fui alvo de operações de natureza política, e nós somos totalmente inocentados depois. Foi eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em 3º lugar nas pesquisas internas, em 2º lugar para o governo de... A partir do momento que o cara grava um vídeo falando que foi isso, você já começa a entender o que tá acontecendo, né? Todo mundo sabe, se havia uma retaliação política contra ele, definitivamente essa retaliação política não é porque ele lançou uma pré-candidatura a presidente, porque ele não é pré-candidato a presidente. Assim, se o cara tá mandando essa, é porque ele sabe que ele tá jogando esse tipo de argumento pra um público retardado, que acha que, ele está lutando contra o mundo, é isso, e que o inimigo dele é o Lula. E por mais que a PF possa ter acelerado alguma coisa, tô dando benefício da dúvida pra ele, tá? Quando o cara me dá uma resposta dessas... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba. Assim, cara, se desculpa, se eu tava desconfiado, agora eu tô desconfiado vezes 10. Essa é a resposta que ele deu pra uma operação policial que aconteceu. Ele poderia estar calmo, tenso. Não, ele saiu pra fazer piada. Por quê? Porque a lógica Pablo Marçal. Isso cola com um tipo de público que acha que ele é um grande perfeito pra essas coisas. Isso aqui é um discurso só de um picareta. O Manga não é candidato a porra nenhuma a presidente da República. Ele não tá pontuando em 3º pra presidente da República. É mentira. Esse cara tá mentindo. E aí você vai ver a origem, né? O missionário Rodrigo Manga. Então agora ele é o TikTok, ele é engraçadinho. Antes era o missionário Rodrigo Manga, amanhã é cachorreiro. É sempre qual é a próxima onda em que você vai poder ficar engrupindo a galera. Olha aí, ó. Você desculpa, tá? Igreja Mundial é a igreja do Valdomiro. Ele é da igreja que, neste período, oferecia o feijão sagrado. É, sei lá, assim, o vídeo resposta do cara não é um vídeo de uma pessoa honesta. Ele, por coincidência, ele tangenciou completamente o tema da investigação. Porque a resposta dele foi literalmente gravar um vídeo de humor completamente mentiroso, usando a clave "o Lula está me perseguindo". Ora, é difícil. Olha só, cara, eu respeito muito a fé evangélica, cara. Agora, uma parte de certas denominações não é nada além de você saber o que, né? Então quando eu vejo o cara é da igreja do Valdomiro, eu não tenho muito a colocar. A gente já viu esse filme se repetir com outros nomes. Eu lembro que o Pablo Marçal também foi, quando lançou lá atrás a sua pré-candidatura a presidente, foi alvo também de uma busca e apreensão da Polícia Federal. O Gustavo Lima também teve o mesmo problema com a Polícia Federal, em que eu já estava falando com Deus que eu ia enfrentar uma pergunta. Puta, ele falou com Deus já. Deus me livrou das drogas lá atrás, há 18 anos atrás, me deu a oportunidade de mudar de vida, de ter uma família. Eu tenho comigo, independente de religião. Da onde Deus me tirou? O que ele fez na minha vida não são desafios como esse que vai fazer eu parar. Muito pelo contrário, vai fazer eu avançar. Ele não entrou no mérito nenhuma vez, só tá falando que ele foi perseguido, que outras pessoas probas, como Marçal e Gustavo Lima, foram perseguidas, e que ele não vai desistir. Ninguém vai parar ele, porque Deus uma vez tirou ele das drogas, e agora o que? Deus vai ajudar você, né? Que existe uma politização acontecendo, não tanto na esfera da polícia, não estou falando específico de todos os casos da justiça, mas também na questão judicial. Nossa, tá enrolando, ele tá gaguejando, tá? Ele não tem muita fluência verbal pra trabalhar com esse tipo de tema, que não é um tema muito fácil. Ele é um marqueteiro, ele faz aqueles videozinhos engraçadinhos e só. Aqui ele tá lidando com uma crise em que ele é o alvo. Cara, assim... Olha o que o cara falou. Isso tá envolvido em outras coisas judiciais. Olha só como ele usa. Tipo, nem faz sentido o que ele falou. Só que volto a repetir. Da onde Deus me tirou, e eu não tenho dúvidas que pra ele não existe impossível. Então nós vamos continuar. Na boa, cara. Isso aí, ele tá na televisão, ele não tá com um vídeo montadinho no TikTok, porque a única forma que vocês conhecem esse prefeito é através de vídeos feitos por ele, pro Instagram e pro TikTok. Agora ele tá tendo que se explicar. Tá convencendo vocês? E sabe o que acharam aqui na minha casa?
Nutella, o Pokémon que meu filho brinca e bolo de cenoura. Não levaram nada da sua casa, não aprenderam nada. Armas não. Levaram o carro porque eles estavam confusos se tinha que levar o carro ou não, se era bem. Levaram meu carro, mas pra... Documento, telefone... telefone e carro. Mas não acharam nada, minha casa, não tem nada. Não, calma aí. Levaram o carro, levaram dinheiro, levaram o celular, devem ter levado documentos também. Deve ter levado computador. Não é que encontraram uma Nutella. Isso é discurso de TikTok. Vocês entenderam? Quando o cara não entra em detalhe nenhum, ele só... perseguição. Cuidado, isso mas pode estar acontecendo com o Tarcísio, hein? É, coisa do Lula. Eu lancei candidatura a presidente, tá todo mundo morrendo de medo. Puta, cara. Difícil. Prefeito, eu entendo a posição do senhor. O senhor está aí apontando que seria vítima de uma ação orquestrada da Polícia Federal, individualizada no senhor. Mas a gente está falando de um esquema de corrupção que envolvia várias cidades, no vínculo aí com organizações sociais que teriam, de certa forma, encontrado um mecanismo, uma rede com várias cidades para desviar dinheiro público da saúde. A gente está falando aqui, não é de um mandado de busca e apreensão voltado especificamente à atuação do senhor. A gente está falando de 28 mandados. Isso foi jornalista. Não é algo específico com Sorocaba? De busca e apreensão. Mas eu não é um falei esquema que foi grande. orquestrado. O que eu gostaria de perguntar para o senhor... Eu não falei que foi orquestrado. É Ele só tá sugerindo a entrevista inteira que foi orquestrado, mas não falou que foi orquestrado. Pode ser que seja, mas não falei. Como que o senhor se vê no meio disso? O senhor foi plantado aí sem nenhum tipo de vínculo. O senhor garante que não há nenhum tipo de irregularidade de organizações que prestam serviços para a prefeitura, que podem, às vezes, ter vindo de gestões anteriores, mas que não quer dizer que não tenham vínculo com a sua gestão. A primeira coisa que eu falei que é válida a investigação da Polícia Federal, para que apure. O que eu estou falando é que vi na minha casa hoje de um processo que já está acontecendo uma semana antes de eu lançar minha candidatura, de ter hypado nas redes sociais. Olha o argumento que ele hypou nas redes sociais, velho. Não, eu hypei nas redes sociais, aí... Gente do céu, cara. Gente do céu. A população de Sorocaba conhece o Manga. Sabe o trabalho que a gente faz aqui? Cara, ô Rizão, posso falar? Se eu sou um cara da Polícia Federal, eu falei, gente, se eu tivesse ficado quieto, tava melhor. Né? Tem gente falando, Renan, tira isso. Não, galera, isso aqui é uma aula. Vocês lembram que eu falei? Dê tempo que vocês vão descobrir o Manga, igual descobrir o Marçal, igual o delegado da Cunha. Nossa, como o tempo é... O tempo é um troço. Puta que pariu. O tempo é um troço. Né? A gente não precisou nem falar nada desse cara. Vocês confiam num cara que dá essa resposta só pra saber. É só acrobacia retórica e videozinho engraçado pra você se lançar candidato. Sendo que, substancialmente, você é apenas um missionário, Rodrigo Manga. Que é o que você sempre foi, o missionário, Rodrigo Manga, do pastor do chapelão. Você era esse cara. E faz um marketing, galera cai, igual o João Campos. Porque eu falei, se o lance fosse exclusivamente ser popular, o João Campos é um cara, né? Tem que ver o que tá por trás. O Lula já teve 80% de popularidade. E aí, é o Lula. Graças a Deus é aquele cara assim, eu não precisei nem fazer nada. Vou ter que explicar pro público que esse cara é zoado. Lá vai o Renan, o MBL é melhor que todo mundo, não sei o quê.